Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Mike Ross Podcast. Estou muito feliz. Hoje é o nosso primeiro programa, né, trazendo para você muita informação sobre o direito, né, várias áreas. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Lucas Aquino Canguçu Cavalcante. Atua, milita na área do direito médico hoje, mas já passou por várias áreas, tem experiência em outras áreas também. E fique à vontade, doutor Lucas, seja bem-vindo, né? Agora, um dos nossos parceiros que vai trazer sempre notícias, informações para o nosso povo e que está querendo saber sobre os seus direitos e deveres, né? Muito obrigado, doutor Rogério, pelo o convite e também o convite de fazer parte desse grande sonho, desse grande projeto que você tem. Muito obrigado pela amizade também que a gente tem e vamos iniciar Vamos esse seguir em bate-papo, frente. seguir em frente. Doutor Lucas, hoje nós estamos falando sobre a revalidação simplificada, né? Tem um revalida, que é um processo que ele é constituído por duas etapas, uma teórica e uma prática. Porém, hoje nós sabemos que existe a revalidação simplificada, que ele dá direito, e muitos ainda não sabem desse direito, porém também ele tem ali os seus medos, as pessoas têm seus receios, porque é um processo não muito conhecido, existe alguns indeferimentos dentro desse processo, que deixa alguns profissionais que são formados no exterior ainda com receio da revalidação simplificada. Bom, o senhor é um especialista no assunto, eu quero primeiro um pouco como que o senhor chegou nessa área do direito médico, como que foi essa sua carreira, como que o senhor chegou aqui? Bom, vamos começar primeiro como que eu cheguei até aqui, né? Vamos por etapa. É o seguinte, meu pai já era advogado, eu desde os 15 anos, 16 anos, era estagiário, trabalhava com ele e formei em direito. Logo, quando eu estava no primeiro período da faculdade, meu pai chegou vir a falecer. Aí eu continuei a minha jornada na faculdade, tirei o AB no nono período ainda, colei grau e fui atuar. O seu pai atuava em que área? Meu pai atuava em direito civil e direito penal. Foi onde que eu comecei a tentar também. Quando eu formei, porque ele era o espelho que eu tinha. Né? Eu tinha Exato. formado, eu tinha uma pessoa de referência. Mas o que ele fazia não era para mim. Eu senti que eu não gostava da, Do do ramo, direito. né? Hã? Do ramo, né? Do ramo, sim. Do ramo de direito penal, direito civil. Eu falei, não, eu vou ver o que eu gosto. Aí eu fui para o direito previdenciário. Né? Aí eu me descobri nesse meio. Aí foi que eu comecei a ter contato mais com o pessoal da área médica. Porque às vezes o cliente chega no seu escritório com dor de coluna, dor no joelho, aqueles acidentes de, de, de trabalho mesmo, que gera dor ou gera sequelas. E eu tinha que marcar consulta, levar a pessoa no médico, ver exame, que às vezes as pessoas são pessoas analfabetas, trabalhadores rurais, são pessoas humildes, que precisa de além de uma assessoria jurídica, ela precisa de um cuidado especial com ela. Verdade. Aí foi entrando, aí a minha irmã também era médica. Aí ela me ligava, Lucas, eu tô querendo fazer assim, assim, assado. Como é que faz? Olha, faz assim. E quando eu estava nas consultas com meus clientes, os médicos também tinham alguma dúvida e me perguntavam. Aí que eu fui mais pro direito médico. Foi assim que eu comecei, engateando, né? É interessante essa exposição dessa sua jornada, porque dentro da Universidade de Direito, a gente aprende que as matérias elas conversam entre si, né? Sim, Ou sim. seja, lá eles dizem que ela tem a interdisciplinariedade. E o interessante é que a vida também, ela mostra, a gente querendo ou não, ela vai mostrar assuntos que estão ligados dentro da área do direito. No seu caso, você trabalhou, fez a área civil, a área criminal, que era áreas em comum com seu pai, né? Uhum. E, na verdade, o seu tino te levou ao direito previdenciário. Ali você tem um maior cuidado, uma maior atenção, porque a pessoa geralmente é uma pessoa idosa, que precisa ser muito compreendida, ou seja, parte do nosso lado de trabalhar como ver o outro, atender a necessidade com mais afinco, zelo, cuidado, né? Uma forma mais trabalhada de atender
aquele ser humano que a gente vê que ele está num estágio mais de fragilidade, ele está buscando ali agora o seu descanso, depois de ter buscado o trabalho a vida inteira. E o engraçado é que ele conversou com uma área em comum, que é a área que dá suporte, que é o direito médico, né? Sim, sim. E o importante é, como você já olha ali as papeladas dentro do direito previdenciário, os médicos, quando emitem os seus laudos, acaba que você tem uma facilidade de olhar e analisar, e até saber qual o laudo e a forma que ele vai ser lido pelo profissional da área médica. Olha só, a interdisciplinariedade da vida lhe trazendo um cliente assim quase que comum, né, com a área que você está exercendo, que é o que te levou para o direito médico hoje, né? Uma pergunta interessante que eu quero fazer é a revalidação simplificada que está dentro da área hoje do direito médico. Como que se dá esse processo? Primeiro, deixa eu explicar para as pessoas que não conhecem ou que está em dúvida. Sempre teve a prova do revalida, que você fazia, depois você passasse. É duas etapas. A primeira teórica e a segunda prática, que testa suas habilidades, tanto com conhecimento científico e como a prática do dia a dia, como fosse tipo a prova do AB. E o índice de reprovação também é muito alto, também, né, nesse tipo de prova. Aí, em 2016, o MEC e o Conselho Nacional de Educação soltou uma portaria e uma resolução sobre a revalidação simplificada. Elas não se confundem, mas as duas revalidam o seu diploma. Mas são coisas distintas. Uma não tem nada a ver com a outra. Qual é a questão da revalidação simplificada? Eu vou dar exemplo aqui para ficar uma coisa mais didática, não ficar uma coisa teórica. Fica à vontade, doutor. Eu fui para a Bolívia, morei em La Paz, formei, voltei para o Brasil. Chego em uma faculdade que abriu edital, uma faculdade pública, entrego meus documentos necessários, são diploma, histórico escolar, documentos pessoais e uma série de outros documentos. Sou passado pela análise da faculdade, essa faculdade pública vai falar se o meu diploma pode ser revalidado ou não. Se não for, que é a grande maioria dos casos, eu tenho que procurar um advogado e adentrar na justiça. É assim que funciona. Parece simples, né? O processo, Sim. ele parece simples. Uma coisa interessante, que traz uma curiosidade e talvez possa ser a dúvida de muitas pessoas. Como o senhor tocou no assunto de faculdades públicas, como que a pessoa sabe que essa faculdade pública, ou qual faculdade pública, é hábil, ou ela está habilitada para fazer o processo de revalidação simplificado? Bom, vamos começar mais pela, explicar melhor. Foi um exemplo que eu dei para a pessoa sentir como é que é a história. Agora vamos para a parte mesmo mais teórica. Essa revalidação simplificada no Brasil só pode acontecer em faculdades públicas. O que é a faculdade pública? Coordenada pelo Estado. Pode ser estadual, pode ser federal ou pode ser municipal. No caso municipal, o grande exemplo é a Faculdade Unir de Gurupi, que pertence à Prefeitura de Gurupi. E nesse momento, é só ela que pode fazer. Lucas, eu estou com a faculdade em instituição privada, não pode. Privado não pode. Aí, qual é o outro fato? As faculdades, ela têm autonomia. Elas que fazem os editais e colocam prazos para você revalidar o diploma. E quais os documentos necessários, que está no rol do MEC e do Conselho Nacional da Educação. Você tem que preencher esses requisitos. Além desses requisitos, o MEC possui hoje uma plataforma, chama Carolina Bore. O que é essa plataforma, Rogério? É um local onde os cursos foram analisados do exterior que podem revalidar o diploma. Se a sua faculdade, que você colou grau, formou, não tiver no hall dessa plataforma, da Carolina Bore do MEC, você não pode fazer a revalidação de diploma. O que acontece muito? O cliente chega, eu formei em tal faculdade, no Paraguai. Aí eu vou olhar a documentação e ele não está nesse hall. Não adianta entrar porque não pode. Só pode ser aquelas faculdades taxativas, são uma coisa taxativa. Entendo. Passando essa etapa das documentações. O grande erro que acontece é as pessoas deixar para a última hora.
Geralmente, Rogério, esses editais, eles abrem no final do ano, no meio do ano, sempre férias. O que acontece com o estudante? Ele sempre mora fora, tira férias, primeiro dia tá com saudade do pai, do namorado, do esposo, do filho, ou da família em geral. Vem para o Brasil correndo. E abre o edital da revalidação simplificada. E às vezes a faculdade e a justiça ela nega por falta de documento. O que tem que ser feito? Fazer um checklist, o que eu oriento, quais os documentos necessários, essa pessoa já regularizar a situação dela, já recolher, olha, está tudo pronto, só aguardar o momento, não esperar o edital sair para correr atrás, porque talvez você pode pegar alguma doença, como por exemplo, um Covid. Hoje em dia a gente está em plena pandemia. Aí o edital, você deixa para os últimos 5 dias. Os últimos 5 dias você pega a Covid. Você não pode pegar o documento. E acaba que ele é um sonho que você tem. Você saiu do seu país, foi para outro país estudar, aprendeu outra língua, outra cultura, por causa de um papel, um documento, você não vai tirar o seu tão sonhado diploma da sua faculdade? Tá. Documentação apresentada lá da faculdade. A faculdade faz o recolhimento, cobra uma taxa, tem faculdade, cobra taxa por isso, você paga, e eles fazem análise. Tem uma banca organizadora de revalidação de diploma. Fazem análise, vê se realmente o seu diploma pode ser revalidado ou não. O que realmente acontece hoje na prática? Muitas faculdades analisam e negam. Fala que o seu diploma não está apto a ser revalidado. Geralmente, essas negativas das instituições de ensino superior, ela vem pela sua experiência, é claro. Alguns médicos têm receio porque vê também que existe uma taxa de negativa dessas instituições, ou seja, de indeferimento. Na maioria das vezes, pela experiência que o doutor tem, o que acontece, pelo que eu entendo que o senhor está falando, é questão de documentação, correto? Sim, documentação. Às vezes falta documentação, às vezes a grade curricular não é a mesma. Porque você está falando de uma coisa que é vários países. Cada país tem a sua grade. Cada país tem sua lei. E às vezes a lei no Paraguai, a lei na Bolívia, a lei em outro lugar, não é a lei do Brasil, a grade curricular do Brasil. Às vezes nega por isso, às vezes nega por o documento está inapto, uma série de coisas que podem vir acarretar o indeferimento da faculdade. Mas geralmente a taxa de indeferimento é muito alta hoje. Aí vem o segundo passo, né, que é pegar a negativa e entrar com ação judicial. Judicializar o pedido, né? Exatamente. Doutor, dentro dessa questão toda, vem uma pergunta de leigo, que talvez algumas pessoas estão dentro dessa situação real. Começou a cursar numa instituição de ensino privado, no meio desse curso, ela finaliza numa instituição de ensino público. Isso acarreta algum problema para ela no caso da revalidação simplificada, tendo essa mistura? A pessoa começou a estudar na instituição privada, Exato. foi para a instituição pública. Lá em outro país, não. O que importa pode ser faculdade privada ou pública do país de origem. O que não pode quem revalida seja particular aqui no Brasil. A quem revalida é só a pública aqui no Brasil. E outra coisa, tem muita dúvida também. Lucas, eu dei entrada na minha revalidação no estado do Tocantins. Aí aqui demorou um pouquinho, surgiu o edital lá em Goiás. Eu com muita pressa, com meu sonho ali de se formar em ser médico aqui no Brasil, vou dar entrada em outro estado. Não pode. A lei veda. É só um local. Se você entrou naquele local, ou aquele local está demorando, o edital tem que aguardar aberto, lá. Tem que aguardar, porque você não pode ficar o mesmo tempo em mais de um lugar tentando a sua revalidação simplificada. Essa pergunta ela veio à tona, que já teve uma pessoa que ela estava em dúvida em relação da sua grade curricular. Sim. Por ter começado o processo dela, ela cursou no ensino particular, ensino superior particular, instituição particular, ela finalizou na instituição de ensino público. Só que quando ela retorna para o seu país de origem, no caso, o Brasil. Então, o que importa, na verdade, é ela dar a entrada no pedido de revalidação
numa instituição pública. O No que Brasil. importa é aonde ela vai fazer o pedido de revalidação simplificado, correto? Correto. A lei é clara. Diploma do exterior. Aí se Maravilha. veio da pública, ou se veio da privada, ou se veio misto, não importa. É um diploma que você tem. E diploma é diploma. Lá não fala essa questão. Lá eles nem citam faculdade privada ou pública. É diploma do exterior. Não tenha dúvidas sobre o assunto. É uma coisa bem clara que está nas portarias e resoluções do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Maravilha. Entendeu? Aí tem a fase da judicial. Caso, vou dar exemplo, o aluno deu tudo ok, revalidou, emitiu o diploma dele, definitivo. Vai ser um diploma definitivo revalidado aqui no Brasil para você tirar o CRM, fazer pós-graduação, mestrado, fazer tudo que tem direito, o médico. Residência, e assim vai. Aí você negou. Qual o próximo passo? Justiça. Justiça. O que acontece, doutor Rogério? A faculdade já te dá um prazo. Você não pode pegar, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer na minha vida. Você automaticamente tem que reagir, procurar um escritório de advocacia especializado na área para adentrar com a ação na justiça. Você está me A entendendo? especialização, às vezes, é a causa do sucesso de muitos médicos, correto? Porque a Sim. falta de especialização dá uma má assessoria jurídica na forma de conduzir e orientar o seu cliente ou cliente a não perder esses prazos, a não esquecer Sim. certos documentos. É o que realmente acontece em alguns processos que são indeferidos, É correto? o que acontece também hoje na própria medicina. Hoje, se eu tenho um problema no meu coração, eu vou procurar o quê? Um cardiologista. Exato. Se eu tenho um problema na minha visão, eu vou procurar um oftalmologista. Isso, assim, isso é todo lugar hoje, as profissões. Cada um tem sua especialidade para você cuidar e para você resolver aquela demanda. É igual numa medicina, no direito também. Tem que ser um profissional capacitado para resolver a sua questão. Hoje a gente tem uma fase, né? Esse processo, ele na verdade ele é avaliado dentro desse procedimento, dessa fase agora de judicialização, ele é avaliado, a prova ela se traz através somente de documentos, correto? Sim. Explica para gente melhor sobre essa questão e sobre até o juiz dar uma tutela em relação a todo esse bojo probatório. Eu vou falar aqui uma linguagem técnica mais possível popular para todo mundo entender. Ótimo. Para não ficar muito pesado aquele coisa de processo, sim, mas eu vou falar dentro da medida do possível para passar a didática para a pessoa que está aqui vendo a gente. Fica à vontade, É o doutor. seguinte, foi negado esse caso. Você adentrou na justiça. No direito, a gente tem, hoje chama tutela antecipada, tutela de urgência. Uhum. O que se caracteriza nessa tutela de urgência? Tem que ser uma coisa muito urgente que não dá para esperar. Isso não dá por quê? Porque não dá para esperar. Porque eu tenho um edital aberto. Eu tenho um prazo para cumprir. E geralmente esse prazo só dá de um mês. Se eu não tiver essa tutela de urgência, o deferimento do juiz, olha, vai lá e revalida o diploma dele. Se demorar esse lapso temporal, o prazo do edital fechou da faculdade. Aí não vai mais ter uma solução. Eu perdi o prazo. A faculdade deu prazo e eu não tive essa assistência jurídica dentro do prazo. Aí o juiz fala assim, olha, tá ok, você me apresentou os documentos, tá tudo ok, vai lá e manda a faculdade revalidar. Depois, conforme o processo, vai ser intimado a faculdade para apresentar a defesa, vai ter recurso, vai ter sentença, vai ter uma série de atos processuais. E depois que ele vai ver se você tem razão ou não na sentença. Mas, geralmente, quando se dá a tutela de urgência hoje, a prova ela é muito forte. Você tem, assim, muito documento para você provar. Porque caso você não conseguir provar esse documento, o juiz nega. Simplesmente assim. Eles negam. Olha, você não provou e eu vou negar. Você não teve caráter de urgência. É assim que a gente faz geralmente. Aí, essa questão, o perigo é só a questão do prazo. Tem que ser uma coisa rápida, uma coisa imediata. Porque se a faculdade fechar o edital, infelizmente, não tem como.
E isso o juiz já garante desde então os efeitos do direito dele, até então, né? Sim, sim, sim. Aí depois que o juiz deu tutela, aí vai intimar, vai apresentar a defesa e vai vir a sentença, que pode ser procedente ou improcedente, mas geralmente são maioria procedentes. Se você cumprir o requisito, todo certinho, dentro da lei, igual o MEC colocou, o Ministério da Educação colocou, tudo, os documentos ok, não tem porquê você ser indeferido. Certo. Aí a sentença vai dar o ponto final na história. Olha, realmente ele tem razão, realmente ele tem que seu diploma ser revalidado. É uma confirmação, talvez, da tutela de urgência que o juiz deu durante o processo. Chama de decisão interlocutória para quem entende do direito. Exato. Do trâmite processual, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que o senhor vai estar mais vezes aqui participando, nos ajudando nesse empreendimento que é levar o saber direito, né, os direitos das pessoas e os deveres das pessoas e realizar sonhos, porque direito, na verdade, é um trabalho que realiza sonhos.